Qualquer pessoa que já tenha visto os livros das Crônicas de Gelo e Fogo sabe que são livros enormes, com muitos capítulos e também com muitos personagens. E, obviamente, uma obra tão grande, tão complexa e com mais de 1000 personagens nomeados, precisa ser muito bem organizada para que a narrativa funcione. Para fazer isso, o George R. R. Martin se utiliza de diversas técnicas e estruturas para organizar sua trama. Uma das estruturas que ele se utiliza bastante e que é bem comum na literatura é inserir prólogos e epílogos dentro dos livros. Mas, apesar de ser uma estratégia bem comum e que é usada por muitos autores, os prólogos e epílogos do George R. R. Martin têm algumas particularidades muito interessantes e que são bem importantes para a gente analisar e pensar o futuro das Crônicas de Gelo e Fogo. Como, por exemplo, o fato de que todos os personagens que apareceram nesses capítulos extras, entre aspas, acabaram mortos. Enfim, hoje a gente vai analisar e discutir sobre todos os prólogos e epílogos das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou o TH Magaldi e você já pode deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo. Bom, caso alguém não esteja familiarizado com esses termos, o prólogo é aquele capítulo que antecede o capítulo real da obra, o primeiro capítulo real da obra. É como se fosse uma espécie de capítulo zero. Já enquanto o epílogo é aquele texto que vem depois da obra terminar. Tá, mas por que esses capítulos de prólogo e epílogo são diferentes dos outros? Por que a gente não considera eles mais um capítulo normal dentro do livro? Bom, no dicionário, prólogo significa texto introdutório e explicativo de uma obra literária. E esse termo vem lá do teatro grego, quando o prólogo era basicamente o primeiro ato de uma peça que era utilizado para expor sobre qual tema seria aquela atuação, aquele espetáculo. Então, era pelo prólogo que o público entendia se aquela era uma obra de comédia, uma tragédia, etc. Por outro lado, o epílogo no dicionário é definido como uma conclusão de uma narrativa literária que traz um resumo dos acontecimentos mais importantes que nela ocorrem. Também é um termo que vem do teatro, onde o epílogo é um momento em que acontecia um resumo final da obra, uma espécie de recapitulação dos principais eventos ou dos principais temas que aquela peça tinha tratado. E é claro que, como termos que vêm do teatro e são usados na literatura, tanto o prólogo quanto o epílogo passaram a significar outras coisas dentro de um livro. Geralmente, essas ferramentas são usadas pelos autores para apresentar uma visão diferente do que a gente estava acostumado a ver na narrativa principal. O George R. R. Martin costuma usar os seus prólogos e epílogos, por exemplo, para utilizar algum personagem diferente como ponto de vista, algum personagem que ele não costuma utilizar dentro da sua narrativa principal. Isso é importante de destacar porque nos prólogos e epílogos o Martin pode se soltar um pouco mais e apresentar uma visão diferente para os leitores e tentar expandir a sua narrativa, ou mesmo tentar focar em algum elemento que ele não quer que a gente esqueça, mesmo que aquilo não vá ser o centro do livro, o principal assunto do livro, mas o George R. R. Martin não quer que a gente esqueça aquele subplot, aquele arco ou aquele tema como um todo. E, conforme eu já mencionei, uma característica especial dos epílogos e dos prólogos das Crônicas de Gelo e Fogo é que todos os personagens que narram esses capítulos como ponto de vista acabam morrendo no final, conforme eu já mencionei. Ou seja, nos prólogos e epílogos, esses personagens têm os seus 15 minutos de fama e depois eles morrem. Tá, mas quem são esses personagens e quais são esses prólogos e epílogos? Bom, nas Crônicas de Gelo e Fogo, a gente teve 5 prólogos, um para cada livro, e 2 epílogos. Os prólogos foram narrados, respectivamente, pelo patrulheiro Will, em A Guerra dos Tronos, pelo mestre Crescent, em A Fúria dos Reis, pelo patrulheiro Chet, em A Tormenta de Espadas, pelo noviço da Cidadela Pate, em O Festim dos Corvos, e pelo selvagem Varamir Seis Peles em A Dança dos Dragões. Já os epílogos ocorreram apenas 2 vezes nas obras. Um foi narrado pelo Meret Frey em A Tormenta de Espadas e o segundo epílogo foi narrado pelo Sir Kevin Lannister em A Dança dos Dragões. E, além de todos esses personagens morrerem nesses capítulos, existem algumas outras conexões entre os prólogos e os epílogos que eu vou explorar aqui, além de indicar algumas pistas que esses capítulos dão para o futuro da obra. Então, vamos analisar por ordem cronológica, começando com os prólogos. Bom, o primeiro prólogo do Will em A Guerra dos Tronos talvez seja o mais icônico dos livros, porque ele também é a primeira cena que a gente vê lá no primeiro episódio de Game of Thrones, o que marcou bastante esse evento. É aquela cena onde a gente vê os 3 patrulheiros, o Will, o Garrett e o Sir Waymar Royce, fazendo uma investigação além da muralha. Nos livros é um pouco diferente do que foi mostrado lá em GOT, mas a base da cena é a mesma.
Porém, o foco nos livros é o patrulheiro Will, que apesar de ser o mais jovem entre os 3 dessa missão, é um rapaz muito experiente em patrulhas. Nos livros, eles estão fazendo uma investigação procurando por um acampamento de selvagens dentro da Floresta Assombrada. E, embora o Will e o Garrett sejam 2 dos mais experientes e mais importantes irmãos da Patrulha da Noite daquele momento, o Lord Comandante Mormont deu o comando dessa missão para o Sir Waymar Royce, por ele ser um cavaleiro de uma casa com prestígio. E claro, isso se mostrou um completo erro. Afinal, o Sir Waymar é um cara bem arrogante e pouco experiente e que não respeitava nem um pouco a opinião nem do Will nem do Garrett, mesmo que eles fossem muito mais experientes do que ele em lidar com selvagens, em lidar com as questões da patrulha, em lidar com as questões da muralha como um todo. Inclusive, durante essa missão, o Will e o Garrett não só encontram o acampamento de selvagem que eles estavam procurando, como também percebem por intuição que tinha algo muito estranho rolando na floresta. Coisas que o Sir Waymar Royce completamente ignora. Depois de 9 dias de patrulha, eles realmente encontraram o acampamento dos selvagens, como eu disse, mas eles não encontram os corpos deles. O Will e o Garrett querem voltar para o Castelo Negro, mas o Sir Waymar insiste que eles continuem procurando. Então, enquanto o Garrett espera junto dos cavalos para cuidar deles, o Will sobe numa árvore, a mando do Sir Waymar Royce, para procurar os corpos dos selvagens lá de cima. Nesse momento, os outros aparecem pela primeira vez nos livros. E, mesmo sendo um babaca, o Sir Waymar Royce se mostra bastante corajoso e dá combate contra os outros. No início, os outros só se defendem dos seus ataques, mas eventualmente eles quebram a espada do Royce e matam ele. Enquanto isso, o Will ficou completamente caladinho lá em cima da árvore, escondidinho. E quando ele achou que as criaturas tinham ido embora, ele desceu da árvore para tentar ir até o Garrett e até os cavalos. Mas é justamente nesse momento que ele desce em que o Sir Waymar Royce desperta como um morto-vivo de olhos azuis e estrangula o Will até a morte. E é aí que o prólogo acaba. Mas no capítulo seguinte do livro, a gente descobre que o patrulheiro Garrett sobreviveu a esse ataque, fugiu para o sul e foi capturado pelos homens da casa Stark. Uma diferença dos livros com a série é que na série a gente vê o patrulheiro Will sendo executado, mas nos livros é o Garrett que é morto pelo Lord Eddard no capítulo Bran 1. Enfim, esse prólogo, como eu disse, é muito icônico na obra, especialmente porque ele apresenta o universo das crônicas já mostrando que é uma fantasia com elementos de terror, o que eu acho que já diferencia bastante as Crônicas de Gelo e Fogo de outras obras de alta fantasia. Porém, talvez esse prólogo também possa indicar muito mais sobre as crônicas, sobre a obra como um todo. Por exemplo, para mim, o Martin começar os livros mostrando os outros avançando e apresentando essa ameaça sinistra e sobrenatural é um sinal de que para a narrativa das crônicas, eles são a grande ameaça. No geral, muitas vezes a gente foca muito na disputa pelo Trono de Ferro e até mesmo a série Game of Thrones fez muito isso. No final, acabou dando muito mais valor para a questão política e da luta pelo Trono de Ferro do que para a Longa Noite. Mas eu acredito que esse prólogo é uma forma do Martin já indicar que a Longa Noite, a Marcha dos Outros, é a grande ameaça da narrativa e que isso será o foco no final das contas, no final dos últimos livros. É ali que tudo vai valer. A Longa Noite, a Batalha pela Vida. Porém, pode ser que esse prólogo indique ainda mais coisas. Por exemplo, existe uma teoria feita por um youtuber gringo das crônicas chamado David Lightbringer, onde ele diz que o prólogo mostra o momento no qual os outros, os caminhantes brancos, estavam buscando pelo seu próprio Rei da Noite. Nessa teoria do David Lightbringer, os outros estão procurando pelo seu próprio Azor Ahai, o seu próprio príncipe que foi prometido, que no caso ele se chama Rei da Noite. E que, muito provavelmente, essa figura deve ser um irmão juramentado da Patrulha da Noite, que também tenha sangue dos primeiros homens. E por que esses precisam ser os requisitos para o herói dos outros? Porque o primeiro Rei da Noite que a gente tem na história foi um Lorde Comandante da Patrulha que acabou sendo seduzida por uma caminhante branca. E juntos eles reinaram na muralha como Rei e Rainha da Noite. E esse primeiro Rei da Noite também, muito provavelmente, foi um membro da casa Stark. Ou seja, alguém que tinha sangue dos primeiros homens. Sendo assim, nessa teoria, os outros estariam tentando restabelecer o seu novo herói prometido na mesma característica que o Rei da Noite original. E seria por isso que os outros lutam com o Sir Waymar Royce,
porque ele teoricamente preenche ambos os requisitos. Ele é um membro da Patrulha da Noite e, por ser um Royce, também tem sangue dos primeiros homens. Inclusive, no início do combate, os outros meio que lutam de uma forma normal contra o Royce, num X1 bem justo e limpo. Porém, depois de fazer ele sangrar com um corte, os caminhantes brancos parecem mudar de ideia. Eles quebram a espada do Royce com seu poder de gelo e atacam ele todos juntos, sem dar nenhuma chance mais. Pro David Lightbringer, isso seria um indício de que no começo da luta eles estavam testando para ver se o Royce seria esse seu Rei da Noite prometido. Mas em algum momento da luta eles perceberam que ele não era, então só finalizaram ele. E o melhor de tudo dessa teoria do David, segundo ele, se essa teoria estiver correta, muito provavelmente o Jon Snow seria o verdadeiro Rei da Noite dos livros. Ele também é um patrulheiro com sangue dos primeiros homens. Ou quem sabe, o Uncle Benjen, o tio Benjen do Jon, que nos livros não é o Mãos Frias, como já confirmou o George R. R. Martin, e que ainda é um personagem desaparecido, pode ser, na verdade, essa figura do Rei da Noite, e por isso que ele ainda não deu as caras nos livros. E outro ponto bem importante que vale comentar, a teoria do David também se baseia na ideia de que os outros não são o mal encarnado como a gente pensa às vezes, e sim que eles são um outro povo, com suas próprias lendas, suas próprias divindades e seus próprios mitos. E por isso eles não estão só buscando a destruição da humanidade. Eles também estão cumprindo uma profecia, tentando seguir um caminho deles, né? Eles têm a sua própria história, a sua própria natureza. Eles não são humanos, mas também não são demônios, o mal encarnado. Eles simplesmente são um inimigo da humanidade por questões naturais, não porque eles são realmente maus. Lembrando que nos livros, a relação que a gente tem com os outros é bem diferente. Eles sempre que aparecem, destroem tudo, matam todo mundo, mas a gente também não tem essa visão mais ritualística ou até mais personificada que a gente teve em Game of Thrones com o Rei da Noite, com os rituais envolvendo os bebês e tudo mais. Nos livros a gente ainda não tem tantas informações sobre eles, por isso que abre porta para essas especulações deles não serem o mal encarnado, e sim um outro povo com seus próprios costumes, lendas, mitos, ritos e por aí vai. Mas no geral eu já falei muito sobre isso e expliquei toda a teoria do David num vídeo que vai aparecer no card aqui para vocês, onde eu explico tudo melhor e com mais tempo. Já o prólogo do segundo livro apresenta o Mestre Crescent. Ele foi o mestre enviado pela Cidadela para tratar dos assuntos dos Baratheon lá em Ponta Tempestade. Mas quando o Stannis parte para a Pedra do Dragão, ele também vai junto para acompanhar o seu senhor. O Mestre Crescent é um homem bastante velho e, depois que os pais do Robert, do Stannis e do Renly morreram, foi basicamente ele que criou os três garotos. E a história diz que o Stannis era a criança favorita dele. Por isso que ele partiu para a Pedra do Dragão junto do Stannis, mesmo que tecnicamente como mestre de Ponta Tempestade, ele nunca devesse deixar aquele castelo. Enfim, essa ideia de que o Crescent acompanhou o Stannis quando ele mudou de casa, mostra que o mestre realmente gostava muito do Stannis e apoiava a ideia dele de ser rei. Mas o problema é que o Crescent ficou muito incomodado com a presença da Melisandre lá em Pedra do Dragão e com a influência que ela tinha sobre o Stannis, especialmente fazendo ele abandonar a fé do Sete e fazer ele tentar se render a R'hllor, o Deus Vermelho. A Melisandre também prometeu para o Stannis que, se ele se rendesse ao Deus Vermelho, o R'hllor iria matar o Renly, né, o seu irmão, que basicamente roubou todos os possíveis vassalos que o Stannis teria para a guerra. Essa ideia de manipulação da Melisandre também deixa o Mestre Crescent chocado. E é aí que ele começa a planejar um assassinato contra a feiticeira. A ideia dele era beber uma taça de vinho envenenado junto com ela, para que os dois morressem no processo. Porém, quando eles bebem o vinho, apenas o Crescent morre, e a feiticeira segue vivinha e acaba se tornando a principal conselheira do Stannis. Bom, aqui não tem tanto que tirar quanto tinha no primeiro prólogo. O Martin usa esse capítulo especialmente para apresentar o Stannis Baratheon, que a gente ainda não tinha visto aparecendo nos livros, além de também mostrar a Melisandre e provar logo de cara que essa mulher tinha algo realmente mágico nela, já que ela bebeu o veneno e não morreu. Esse capítulo também começa com o Crescent olhando para o Cometa Vermelho, que acompanha todos os personagens desse livro, pelo menos no começo. Ah, e claro, uma coisa que acontece com todos os prólogos que a gente vai ver aqui e que já tem nesses dois primeiros livros. Todos os prólogos têm alguma relação com a magia. Bom, seguindo, o prólogo do terceiro livro, A Tormenta de Espadas, mostra o ponto de vista do Chat. O Chat é um intendente da Patrulha da Noite que acompanhou o Lord Mormont durante a Grande Patrulha, ou a Grande Expedição, que acontece lá no segundo livro.
O Chet tinha uma posição muito confortável na muralha, cuidando das cartas do mestre Aemon. Ele era um intendente. Mas o Jon convenceu o mestre a colocar o Sam no lugar do Chet, deixando o Chet para cuidar dos canis, algo que fez com que ele tivesse uma raiva muito profunda, tanto do Jon quanto do Sam. E foi meio que uma safadeza que o Jon fez ali contra ele. Merecido, mas enfim, foi uma sacanagem. E bom, nesse processo da grande expedição, é óbvio que as coisas não vão tão bem. E quando os patrulheiros estão lá na fortaleza de Craster, o Chet e outros irmãos negros já estão discutindo um possível motim contra o Lorde Comandante Mormont. Mas acaba que eles não realizam o motim ali na fortaleza do Craster. Mais tarde, quando o grupo da grande expedição está lá no Punho dos Primeiros Homens, o Chet e esses desertores já iniciam um planejamento de uma fuga. A ideia deles é matar alguns membros da grande expedição para evitar que esse grupo de desertores seja seguido. Entre os alvos deles está o Sam, por exemplo. O Chet quer matar ele para que quando eles fujam, o Sam não possa enviar corvos pedindo reforços para a muralha, ou mesmo avisar que teve uma galera que desertou e fugiu. Porém, quando eles já tinham tudo planejado para dar o golpe e fugir, começa a nevar lá no punho, o que impediria que eles pudessem fugir sem serem seguidos. Mesmo assim, mesmo tendo seus planos frustrados, o Chet ainda quer matar o Sam como um prêmio de consolação. E é isso que ele está indo fazer no prólogo do terceiro livro. Mas, quando ele está prestes a realizar isso, eles ouvem as trombetas tocando, indicando a aproximação dos outros. É então que o Chet se mija todo nas calças e foge. Pouco tempo depois disso, ele acaba sendo morto por um caminhante branco e depois é revivido como uma criatura. Mais tarde, ainda no terceiro livro, o Sam encontra o corpo morto-vivo do Chet em uma vila abandonada. E o Chet mais uma vez tenta atacar o Sam, porém um grupo de corvos aparece e ataca os mortos-vivos, dando tempo para que o Sam seja salvo pelos Mãos Frias. Mais uma vez, a gente tem o prólogo apresentado por um personagem que morre no final do capítulo. Além de também ser mais um prólogo que mostra a ameaça dos outros e tem alguma relação com a magia dentro da história. Aqui é curioso porque o George R. R. Martin parece gostar de trabalhar muito mais essa ameaça que os outros representam do que mostrar eles em si. Porque aqui o ataque deles começa no finalzinho do capítulo. A gente não vê acontecendo, apenas depois a gente descobre que os patrulheiros foram massacrados. Bom, mas seguindo. No Festim dos Corvos a gente tem o prólogo mais diferente de todos que eu comentei até agora e que os leitores menos parecem entender o significado. Sendo bem sincero, quando eu li o livro pela primeira vez, eu também nem liguei muito para esse prólogo e nem entendi muito bem o propósito dele na história, mas ele é bem importante. Basicamente, esse prólogo é narrado pelo Pate, um noviço da Cidadela que não é muito respeitado pelo seu grupo de amigos, com quem ele se encontra em uma taberna lá em Vila Velha chamada de Pena e Caneca. O Pate está estudando para ser mestre, mas na verdade tudo que ele quer na vida é poder pagar para tirar a virgindade da Rose, a mais bela garçonete do bar Pena e Caneca. O problema é que a mãe da Rose definiu que a virgindade da filha vale algo como um dragão de ouro, um valor que o Pate não tem para pagar. Porém, surge uma oportunidade para ele. Um dia, um moço misterioso, conhecido como Alquimista, chega para o Pate e oferece um dragão de ouro para ele, caso o rapaz trouxesse a chave mestre do Arquimestre Walgrave para o Alquimista. Esse parece ser um negócio bom para o Pate, já que ele trabalha junto com o Arquimestre Walgrave. Contudo, é um trabalho arriscado, porque a chave mestre de um Arquimestre é um artefato importante. Ela pode abrir qualquer porta da cidadela. Mesmo assim, o Pate aceita o desafio e cumpre o combinado. Ele rouba a chave do Walgrave e leva até o alquimista. Chegando lá, ele realmente paga o Pate, que entrega a chave. Mas logo em seguida, quando o Pate tenta ir embora, ele simplesmente cai no chão e morre. Bom, e se você lê tudo isso meio desatento e só rushar o livro, igual os jovens fazem hoje em dia, porque parece que importa muito mais ler 200 livros no ano o mais rápido possível do que realmente tentar aproveitar e entender a leitura, talvez você não perceba algumas coisas importantes. Por exemplo, quando o Pate pede para o alquimista mostrar o seu rosto, o livro descreve ele como sendo um homem jovem, com uma pequena cicatriz na bochecha direita e um nariz adunco, além de ter cabelos espessos, negros e crespos. E essa é justamente a descrição que a gente tem do Jaqen H'ghar quando ele deixa a área no final do terceiro livro. Ou seja,
O alquimista é o Jaqen. Além disso, no final de O Festim dos Corvos, o Sam chega na cidadela. E o surpreendente pra gente que tá lendo é que ele próprio encontra o Pate trabalhando normalmente como noviço. O que não faz sentido nenhum, porque o Sam chega por lá num dos últimos capítulos do livro, ou seja, depois da morte do Pate. Sendo assim, não só o Jaqen era o alquimista, como ele matou o Pate, tomou seu rosto e assumiu seu lugar trabalhando infiltrado na cidadela. Mas por que ele fez isso? Por que o Jaqen queria entrar escondido na cidadela e por que ele precisava da chave mestre do Walgrave? Bom, a gente não tinha muitas pistas sobre isso até pouco tempo atrás, mas recentemente foi liberado um outline que o George R. R. Martin fez para o quarto livro lá em 2004. E nesse material a gente encontra uma anotação do Martin que fala que os homens sem rosto estão na cidadela procurando por um livro que ensine a matar dragões. Ou seja, o Jaqen está na cidadela para encontrar informações, muito provavelmente para matar os dragões da Dany. E isso é ainda mais interessante quando a gente também junta essa teoria com aquela que diz que foi a Casa do Preto e do Branco que, originalmente, causou o fim de Valíria. Ou seja, apesar de passar despercebido para muita gente, inclusive para mim na primeira vez que eu li, esse prólogo do quarto livro, Festim dos Corvos, é muito importante para a obra como um todo. Ah, e outra conexão legal entre os prólogos é que provavelmente o mestre Crescent foi treinado pelo arquimestre Walgrave, tanto que às vezes o Walgrave confunde e chama o Pate de Crescent. Então tem uma conexão entre o prólogo do segundo livro e do quarto. E por fim, a gente tem o prólogo do quinto livro, que é narrado pelo Varamir Seis Peles, logo após o final da Batalha de Castelo Negro, quando os homens do Stannis chegaram para salvar a Patrulha da Noite e destruíram completamente o exército do Mance Rayder. Bom, o Varamir era um dos principais capitães do Mance. Ele era chamado de Seis Peles por conseguir controlar 6 animais ao mesmo tempo, largando dentro deles. Provavelmente, o Varamir é o troca-peles mais poderoso que a gente tem registro na história das crônicas. Porém, quando Stannis ataca o exército dos selvagens, o Varamir estava dentro da águia dele, e o animal acabou sendo atingido por uma flecha de fogo, o que fez a águia pegar fogo completamente. Nisso, o Varamir que estava dentro dela acaba enlouquecendo pela dor. Ele perde o controle das suas posses e foge junto de um pequeno grupo de selvagens que saiu lá da muralha. No final, o grupo deles acaba se desfazendo e só uma selvagem chamada Sinara permanece junto com o Varamir. Nessa fuga que eles fizeram para fugir do exército do Stannis, o Varamir tentou tirar o casaco de pele do cadáver de uma mulher, mas o filho dela esfaqueou o Varamir, e por isso a Sinara ficou justamente para poder cuidar dele. Nesse processo, o Varamir sabe que está morrendo, e então ele começa a considerar a possibilidade de tentar entrar no corpo da Sinara e viver dentro dela. Ele sabe que isso é algo que o seu antigo mestre sempre proibiu e também sabe que ele está provavelmente muito fraco para ter sucesso nessa ideia. Mas, em um determinado momento, a Sinara avisa que o exército dos outros está vindo e então o Varamir tenta sua chance e tenta roubar o corpo dela. Mas a mulher resiste e expulsa ele de dentro. Porém, para fazer isso, a Sinara grita, arranca os seus próprios olhos e morde a língua. E nesse processo, tanto ela quanto o Varamir acabam morrendo. Porém, todavia, entretanto, o Varamir ainda acaba tendo uma segunda vida dentro do corpo do seu lobo, que era chamado de Um Olho. No final do capítulo, dentro do lobo, o Varamir vê a Sinara levantando como uma criatura morta-viva. E bom, esse capítulo também tem relação direta com os outros. E, primeiro, é um capítulo sobre magia. Também é um capítulo no qual o protagonista morre. E, por fim, é bem interessante porque, tirando o Will e o Crescent, os outros 3 protagonistas dos prólogos morrem, mas de alguma forma eles voltam à vida. O Varamir permaneceu vivo no corpo do lobo. O Chet retornou como uma criatura. E o Pate voltou, embora seja na verdade o Jaqen H'ghar disfarçado dele. Além disso, tudo indica que o Will morreu, mas que ele também foi revivido depois do Sir Aemma Royce ter matado ele. Então provavelmente o Will tá vagando por aí como uma criatura. Enfim, todos os capítulos do prólogo têm essas conexões que eu disse, né? Que os personagens morrem, que é sobre magia e que fala sobre a ameaça dos outros. Mas também tem um motivo a mais pelo Martin ter escolhido contar a história do prólogo pelos olhos do Varamir. Não era, na verdade, só para reforçar a ameaça dos outros. Mas esse capítulo também é muito focado na questão dos troca-peles. E ele fala muito sobre como o vínculo entre os wargs e as suas criaturas é forte.
sobre também como é a questão de um ARG entrar dentro do ser humano e sobre como isso é tabu, e também fala sobre a possibilidade de um troca-peles poderoso viver uma segunda vida dentro do seu animal. Nesse capítulo, não só o Varamir tem uma segunda vida dentro do seu lobo quando ele morre, como ele também pensa e lembra do seu antigo mestre, que também após morrer passou a consciência para o seu lobo. Inclusive, o Varamir roubou o animal para si e expulsou a consciência do seu mestre de lá dentro como vingança. Além disso, o Varamir também fez isso com a águia, que pertencia a outro selvagem chamado Aurel. Embora, é claro, nesse caso, ele acabou se arrependendo de ter roubado a águia, não é mesmo? Enfim, todo esse destaque que o Martin dá para essa questão da segunda vida é muito importante para o futuro das crônicas, já que o Jon morre no final desse livro, e a última coisa que o Jon diz é Fantasma, o nome do seu lobo. Além disso, durante o prólogo, o próprio Varamir pensa sobre o Jon e o fantasma. Ele acredita que o Jon é um troca-peles e que ele poderia ser bem poderoso, embora resista a esse poder. Ele também pensa que uma segunda vida dentro do fantasma seria uma vida de rei, então ele tem um pouco de inveja do Jon por conta disso também. Ou seja, muito provavelmente o Jon vai ter uma segunda vida dentro do fantasma, após morrer no final do 5º livro, e antes dele ser trazido de volta pela Melisandre, caso realmente esse evento, dela ressuscitar o Jon, se confirme em Os Ventos do Inverno. Provavelmente vai ter um meio termo aí, onde o Jon vai estar vivendo dentro do fantasma. Enfim, como vocês podem ver, os prólogos são bem importantes para a obra. Eles reforçam a importância da magia da saga, sempre relembram da ameaça dos outros e também dão pequenas pistas importantes sobre o futuro das Crônicas de Gelo e Fogo. Enfim, agora vamos ver os epílogos, que são apenas 2. Bom, o primeiro epílogo é lá da Tormenta de Espadas, que é narrado pelo Meret Frey, um dos personagens mais ferrados das crônicas. No início da sua juventude, o Meret Frey foi escudeiro do Lord Summer Crackhow, ao lado do Jaime Lannister, que lembra dele apenas como um valentão. Os dois lutaram juntos contra a Irmandade da Mata do Rei, mas enquanto Jaime se destacou e foi feito cavaleiro após a luta, o Meret acabou capturado pela Wenda, a Serva Branca, uma das integrantes da Irmandade Fora da Lei. A Wenda manteve o Meret como prisioneiro e, quando o Lord Crackhow pagou o resgate dele, ela marcou o Meret na bunda com o seu símbolo do cervo. Isso fez ele virar piada para sempre. Além disso, numa luta seguinte na sua vida, o Meret foi atingido com uma massa na cabeça bem forte e passou a ter dores crônicas de cabeça após esse incidente. Às vezes a dor dele era tão forte que ele precisava beber até desmaiar para poder dormir. Isso tornou ele um alcoólatra, ao nível tão grande que o Lord Crackhow enviou ele de volta para Gêmeas sem dar para ele um título de cavalaria. Ou seja, ele não passou do teste de ser um escudeiro para ser um cavaleiro. E o Meret ainda teve 2 filhas. Uma, a Valda Gorda, que era considerada uma vergonha na família por ser gulosa, e a outra era chamada de Aemary, ou Aeme Portão, notoriamente conhecida pela sua promiscuidade. E com isso, o Meret Frey se tornou a chacota da família. Ele acabou participando do Casamento Vermelho, mas o seu único objetivo era de beber junto do grande Jon Umber para tentar embebedar o homem para que ele não pudesse lutar. Mas mesmo sendo um alcoólatra, o Meret falhou no plano, porque ele desmaiou depois de tanto beber, sendo que o Lord Jon Umber continuou acordado e pronto para a luta. No final das contas, no epílogo do 3º livro, o Meret é morto pela Irmandade Sem Bandeiras, agora comandada pela Senhora Coração de Pedra, que confirmou a participação do Meret no Casamento Vermelho e condenou ele ao enforcamento. E bom, inicialmente parece meio sem propósito apresentar um personagem tão irrelevante e ferrado quanto o Meret Frey nos livros, ainda mais usando um epílogo para fazer isso e colocando ele com ponto de vista. Mas a verdade é que o Martin usa o Meret para apresentar pra gente a Senhora Coração de Pedra. Se eu não me engano, esse é o primeiro capítulo no qual a gente vê a Catelyn Stark revivida e atuando como líder da Irmandade Sem Bandeiras. Ou seja, aqui mais uma vez o Martin usou esse tempo extra do livro, entre aspas, para desenvolver a magia da série e apresentar um novo foco aí para a narrativa. A única coisa que me incomoda é que todos os personagens dos prólogos que a gente está vendo aqui e dos epílogos são mais interessantes e geram alguma empatia para o leitor.
mas o Merit Frey não, especialmente porque nesse livro a gente acabou de ver o casamento vermelho acontecendo, então é bem difícil simpatizar com qualquer Frey. Então talvez o Martin pudesse ter escolhido um personagem melhor ou mais interessante para usar aqui. Eu não sei o que vocês acham, mas deixem aí nos comentários para eu ler depois. E bom, por fim tem o Sir Kevan Lannister, que encontra sua morte no epílogo da Dança dos Dragões. E, sendo sincero, apesar de eu achar os outros capítulos extras, né, que eu narrei aqui mais importantes, como o do Will, do Pate ou do Varamir Seis Peles, esse epílogo da Dança dos Dragões é o que eu considero mais curioso. Afinal, nele a gente vê o Sir Kevan conseguindo consertar a política de Porto Real, colocando ordem na cidade após as desastrosas investidas políticas da Cersei. Como novo regente do Rei Tommen, o Kevan conseguiu apaziguar um pouco a questão da fé militante, libertou a Cersei e restabeleceu a aliança dos Lannisters com a Casa Tyrell, colocando o Mace Tyrell como mão do rei e trazendo o Lord Paxter Redwyne para ser o mestre dos navios e o Lord Randyll Tarly para ser o mestre das leis, ambos homens da Campina. Porém, quando tudo parece estar indo bem e dando certo, o Varys surge de repente em Porto Real. Lembrando que ele estava desaparecido desde o terceiro livro, quando aconteceu a fuga do Tyrion. O Varys ordena que os seus passarinhos matem o Mace Pycelle e depois ordena que eles ataquem o Sir Kevan. Segundo o próprio Varys, ele diz que o Kevan não merecia morrer por ser um bom homem, mas que ele estava a serviço de uma causa ruim. O Varys diz então que o trabalho da Cersei não pode ser desfeito e que as alianças construídas para o Rei Tommen precisam ruir. A ideia dele é que a cidade esteja em pé de guerra entre os Lannisters, os Tyrell e a fé militante. Tudo isso para aumentar as chances do jovem Griff reconquistar a cidade. Então, aqui nesse epílogo, do nada, a gente tem um baita plot twist no final do livro. Diferente dos outros capítulos extras que apresentavam personagens mais irrelevantes até para a trama, ou que eram menos conhecidos, aqui a gente já vê o Sir Kevan, o Mace Pycelle e o Varys, 3 personagens que têm bem mais notoriedade dentro da saga. Além desse ser o único epílogo e prólogo que eu narrei aqui, que não é focado na magia, mas trata diretamente do Jogo dos Tronos. Ou seja, é muito inesperado e também prepara um terreno caótico para o arco de Porto Real que deve acontecer lá em Os Ventos do Inverno. Bom, o George R. R. Martin já confirmou que a Jaime Westerling deve ser o ponto de vista para o prólogo do 6º livro. Isso levanta muitas teorias, já que a Jaime é a antiga rainha do Robb Stark. E, diferente da série, nos livros ela não foi pro Casamento Vermelho e permaneceu viva. Na verdade, a família dela fez um acordo com os Lannisters para poupar a Jaime e deixá-la seguir em frente. Entre os pontos do acordo é que a Jaime não pode engravidar por alguns anos para evitar qualquer tipo de rumor dela estar grávida de um herdeiro do Robb Stark. Enfim, quando a gente vê a Jaime pela última vez no 5º livro, ela estava voltando para sua casa lá nas Serras Fluviais e estava indo de volta para as terras ocidentais. Mas esse caminho pode ser um pouco longo. Então, os fãs têm muitas teorias sobre o que vai acontecer com ela. Tudo indica que ela vai morrer, já que isso aconteceu com todos os personagens de ponto de vista dos prólogos até agora. Porém, o importante é definir como ela vai morrer e o porquê ela vai morrer. Afinal, não faz sentido os Lannisters matarem ela quando eles já têm um bom acordo com ela e já decidiram deixar a garota seguir em frente. Então, os fãs teorizam que o prólogo dela pode envolver a Senhora Coração de Pedra, que quer a vingança contra a família da Jaime, ou a Alcateia da Niméria, que pode estar nessa região e pode aparecer do nada também e ser esse ponto mágico aí do prólogo. Ou, quem sabe, pode ser como muitos fãs teorizam e a Jaime estar realmente grávida do Robb Stark e dar à luz a um filho dele no meio do caminho e aí morrer no parto. Vai saber. Mas, sobre essa questão do Robb Stark ter um herdeiro, eu já fiz 2 vídeos sobre isso aqui no canal. Um focado no prólogo dos Ventos do Inverno e outro mais na questão de quem vai suceder o Robb como herdeiro de Winterfell. Então esses vídeos vão aparecer aqui para vocês poderem clicar e acompanhar aqui no canal. Mas é isso, pessoal, deixem nos comentários o que vocês acham sobre o prólogo, os epílogos das Crônicas de Gelo e Fogo, o que vocês acham que eles trazem, se eu esqueci de indicar algum ponto de importância aí que eles têm dentro da história, se eu esqueci algum detalhe, deixem nos comentários, eu vou estar sempre lendo tudo e respondendo o que eu puder. Também não se esqueça de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos e deixar o like para apoiar o vídeo. E é isso, obrigado por assistirem até aqui, eu vejo vocês no próximo, valeu, falou e até mais.